Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Atos, capítulo 9, aleluia. Vamos ler aqui do verso 32 ao 43, aleluia, sobre o ministério de Pedro, ministério de Pedro, aleluia. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Atos capítulo 9, do verso 32 em diante. Glória a Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Aleluia, a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, isso é, aos judeus, né? A um povo que já era povo escolhido do Senhor, evangelizando ali a esse povo, né? E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo-lhe uma cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. Então veja, esse homem aqui, né? Ele, bem provável, um judeu que estava enfermo, né? Estava enfermo numa cama. E disse-lhe Pedro a Enéas: Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Então ali Pedro usando o nome de Jesus para levantar aquele homem, né? Para testificar a Cristo na face da terra. E viram todos o que havia e viram todos os que habitavam em Lida e Sorona, as quais se converteram ao Senhor. Aí nós começamos a olhar, né, como ali os milagres de Cristo, o nome de Jesus, ele trazia multidões, muitos ali, através da obra de Cristo, né, na vida, através da vida de Pedro, na vida de outras pessoas, convertiam-se a muitos. E continuando ali, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, né, ficando doente, ela morreu e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. Então ali eles tendo lavado isso, preparado ela, né, ali após a morte, colocaram ela num quarto alto. E como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorassem em vir ter com eles. Veja, ali aqueles homens, eles ignoraram totalmente o fato daquela mulher estar morta. Eles clamavam ao Senhor por um milagre. Veja, eles não olharam a situação, eles não ficaram com um foco no olho, o olho ali no que eles estavam vendo, mas eles agiram a fé e correram chamar a Pedro, aleluia. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto e todas as viúvas ao redor chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com ela. Ali aquelas mulheres dando testemunho de tudo que Dorcas tinha feito por elas, né? Ali ela fazia aqueles vestidos, ela costurava, ela supria aquelas viúvas, e bem provável Dorcas era uma dessas viúvas também, mostrando ali todo o serviço que ela tinha feito em amor, né, a Deus por aquelas mulheres. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo-a, Pedro assentou-se. Isso é, Pedro, para fazer aquele milagre, ele teve que retirar todos ali daquele local. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida? Vai ter momentos em que o Senhor vai retirar pessoas de perto de nós. Ele vai retirar incrédulos ao nosso redor. Ele vai, né, nós vamos ter que pedir para muitos saírem, para que nós venhamos ter o nosso momento com Deus. Ali Pedro teve uma conversa, uma oração com o Pai, para que aquele milagre viesse a acontecer.
e não podia ficar ali. Mesmo aquelas mulheres que tanto amavam Dorcas, elas poderiam ter no teu coração uma incredulidade de que fosse possível ela ressuscitar. Né? Elas amavam, mas perante a morte, perante algo que é impossível para nós humanos, para Deus não é impossível. Mas ali só podia ficar aquele que ia exercer a fé. Assim como ele olhou para aquele homem e disse, né? No nome de Jesus, Deus hoje, ó, ele disse a Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Então é necessário crer aquele que recebe e não ter incrédulos ao redor. Aleluia. Mas Pedro, né, ali fez todas saírem. Ele não permitiu ninguém ficar ali no momento da oração dele. Era uma entrega total por um milagre. Assim como Jesus, quando ressuscitou, né? Tábita, ele também pediu para que todos se retirassem. E ele ali orou ao Pai. E ali Pedro levantou aquela mulher. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou ela viva. Apresentou-lhe a viva. Isto é, depois que todo esse milagre foi acontecido, depois que esse milagre foi concluído, só então depois ele chamou a todos para verem o grande milagre. Que o Senhor está dizendo, vai ter milagres na tua vida, que vai ser de porta fechada, que vai ser sozinha, que vai ser sozinho. Mas aí, depois de concluído esse milagre de Deus, você vai poder chamar muitos para verem aquilo que parece que está morto, ressuscitado. Mas não desista no nome de Jesus das promessas, diante do impossível aos teus olhos e ao homem. A humanidade não é impossível ao teu Deus. Que você venha ter fé como Pedro teve. E foi isto notório para toda Jope e muitos creram no Senhor. O que o Senhor faz é grandioso, é majestoso. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Veja, quando nós vamos ver o milagre de Pedro, que Pedro fez através, né? Que Deus fez através de Pedro, como Pedro foi tão usado, como o ministério de Pedro chegou a essa grandeza, onde ele, na igreja primitiva, ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. Esse é o Deus em que nós servimos e cremos, é o Deus do impossível. Temos que estar na posição de servo e serva, de querer ouvir e seguir os mandamentos de Cristo. Tem coisas diante do Pai que é inegociáveis, né? Que são princípios bíblicos que nós não podemos abrir mão. Mas para falar de Pedro, como Pedro pode ser tão cheio de Deus, sendo um homem tão inconstante durante a sua caminhada com Deus. Eu escrevi aqui um pouco, né, estudando sobre Pedro, para que você venha entender quem era Pedro. Pedro era um dos primeiros discípulos escolhidos de Jesus, e também chamado por Cefas, Simão, e ele era nascido em Betsaida, uma aldeia de pescadores próxima a Cafarnaum, né, na região costeira do Mar da Galileia. Pedro também tinha uma casa em Cafarnaum, na Galileia. Pedro, irmão do apóstolo André, né, também profissional da pesca, filhos de Jona. Pedro era casado, porque nós vamos ver ali, né, em Marcos 1:30, onde Jesus curou a sogra de Pedro. E bem provável a sua esposa caminhava com ele durante o seu ministério, né? Lá na igreja primitiva, 1 Coríntios 9:5, lá vai ter instruções a respeito disso. Foi o Senhor Jesus que chamou, né, Pedro ali de Cefas, onde trocou o nome de Pedro em aramaico Kefa, né, Cefas, que significa rocha ou pedra, né? E na sua forma grega é Petros ou Pedro, que em João capítulo 1, verso 42, Jesus deu esse nome a Pedro. Porque Jesus trocou o nome de Pedro, né? De Simão para Cefas, que é pedra, Pedro. Por quê? Pedro, um homem ali, ele não entendeu por que Jesus estaria trocando o nome dele. Mas era que Jesus estava dizendo ali, ó, referindo-se que ele iria tornar uma rocha. Ele ia tornar uma pessoa constante, ele ia tornar-se uma pessoa constante, porque ele era uma pessoa inconstante. Ele era uma pessoa de personalidade
ali inconstante, né? Ele era um homem simples, típico do campo. Ele era um homem impulsivo, né? E tinha uma aptidão natural para ser líder. Mas ele era inconstante em muitas das coisas. Ele era aquele que pediu para andar sobre as águas com Cristo e ao mesmo tempo duvidou e afundou. Ele é aquele que não queria deixar Jesus lavar os seus pés, mas logo pediu para que Jesus o lavasse por inteiro. Nós vamos vendo ali Pedro sempre ele caindo nas suas contradições. Pedro era um homem, né, ali caloroso, vigoroso, comunicativo. Em algumas situações ele até ali, né, quis ser autossuficiente e sanguinário quando ele foi defender Jesus Cristo no monte ali no Getsemane, aonde Jesus tinha sido traído por Judas, aonde ele pensou que por ele mesmo ele podia fazer algo. Nós vamos vendo o quanto Pedro ele era ali amoroso e sanguinário, o quanto ele era contraditório em tantas as coisas, em tantas outras situações, aonde ele dizia ali, né, que ele jamais iria, ele queria saber quem seria o traidor. E quando Jesus disse que seria ele foi aquele que traiu Jesus, negando 3 vezes também. Mas também foi aquele que foi perdoado por Cristo. E por 3 vezes Jesus perguntou se ele o amava. Então nós vamos vendo que o relato aqui, né, do contato de Jesus com Pedro foi através do seu irmão André, né? E foi antes do ministério de Jesus se iniciar. Então, quando Pedro e André continuaram ali a pescaria num período, né, antes de Jesus tomar ali posse verdadeiramente do seu ministério, até que Deus tivesse permitido que ele começasse, então, a exercer o ministério na face da terra. Mais tarde, então, Jesus convocou Pedro, André e os discípulos, né, para agora seguir, para aprender mais do mestre. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas, como eu disse, e logo ele afundou, porque ali ele duvidou. Pedro foi também um daqueles que estava junto com Tiago e João quando viu a transfiguração, onde Jesus, um pouco antes, disse que muitos daqueles que estavam ali não viriam à morte até que Cristo viesse, porque iria receber ali uma transfiguração, né? Foi o apóstolo que também tentou repreender Cristo, dizendo que diante do Calvário que ele não iria passar, né? Quando Jesus falou ali da sua morte, ele repreendeu Jesus. Foi o que também foi o primeiro também a confessar a Cristo como Senhor e Deus, reconhecendo Jesus Cristo como Deus. Pedro recebeu Jesus, né? Uma ordem. Ele foi o que recebeu uma ordem de Jesus, mesmo depois de tantas inconstâncias, mesmo depois de ter negado Cristo por 3 vezes, ele recebeu uma ordem de Jesus em João 21:17, onde dizia: Pedro, apacente as minhas ovelhas, apacente as ovelhas de Deus. Pedro questionou Jesus sobre ele e os discípulos terem deixado tudo e seguido, mas também ele recebeu ali uma promessa de que ainda nesse tempo e no reino vindouro receberiam as bênçãos multiplicadas da vida, né? Em Marcos 10:28, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Pedro, junto com João, recebeu a ordem de preparar a última ceia, né? Em Lucas 12:8, né? Recusou que Jesus lavasse seus pés, como eu disse. Né? E ao mesmo tempo que ele recusou, ele já queria que tomara um banho por inteiro. Foi o apóstolo que negou Jesus 3 vezes, né? Mas ele se arrependeu profundamente. Ele chorou porque ele, na sua humanidade, não conseguiu se esconder do medo de ser pego pelos judeus. Ele foi ali um dos que andou e caminhou junto com Jesus em várias situações onde ele esteve junto com João e outros discípulos, né? João e Tiago, sempre ele estava ali ao lado de Jesus na trajetória, na caminhada. Nós vamos aprendendo o que Pedro, ele não era perfeito. Pedro, ele era um homem sanguinário. Pedro era um homem constante. E como então ele ali tinha esse poder de poder ressuscitar? Porque ele tinha um entendimento grandioso de que o poder não era dele, que ele necessitava desse Jesus. Ele teve um poder
ali dado no nome de Jesus para curar, libertar e transformar. O que Deus está dizendo para mim, para a tua vida? Assim como Pedro era um homem inconstante, mas Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele. Jesus vai mudar o teu nome. Jesus vai transformar a tua história. Deus vai pegar aquilo que é improvável e vai fazer se tornar provável. No nome de Jesus há poder. Ele pega aquilo que é improvável aos homens e faz se tornar provável. Aleluia. Jesus, né? Cristo, após a ressurreição, apareceu também ali a Pedro, né? Foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. Durante o ministério de Pedro aconteceram grandes milagres, né? Ali doentes eram colocados onde Pedro iria passar para que a sombra de Pedro os curasse. Tamanho era o amor e a devoção de Pedro para com o evangelho de Jesus Cristo, para com Deus, né? Pedro fez inúmeros milagres em nome de Jesus, né? Não tem, quando ele disse lá para o coxo, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Em Atos 3:6. É assim que nós devemos viver. E agora aqui falando a respeito da ressurreição de Dorcas. Pedro o improvável, Pedro aquele que ninguém dava nada, Pedro o inconstante, mas é esse que o Senhor quer, aquele que reconhece diante do Senhor: eu sou falho, eu quero ser correto, eu quero fazer tudo certo, mas eu não consigo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me usa conforme a tua vontade. Ali Pedro, ele já estava ali totalmente transformado. Quando nós vemos no início da caminhada de Pedro, junto com Jesus, caminhando, ele era inconstante, ele ainda não tinha tido entendimento. E foi necessário Jesus passar pela cruz, deixar o Espírito Santo de Deus, e Pedro então entender: não, eu estou servindo um Deus vivo. O que Deus está dizendo hoje? Creia. Jesus morreu na cruz para trazer transformação, cura e libertação. Mas há necessidade de nós abrirmos mão de algumas coisas. Há necessidade de nós abrirmos mãos daquilo que não agrega a conduta de Cristo, aos princípios da palavra do Senhor. E Pedro, então, agora estava ali no seu ministério, agora transformado. Nós vamos vendo também que Pedro teve alguns atritos ali, né, com Paulo, quando ele ficou do lado de alguns irmãos ali que tinham aceitado a Cristo, mas não tinha feito a circuncisão, né, onde Paulo chamou ele ali de hipócrita, quando ele abandonou aqueles irmãos para tipo, né, não estou no meio. Ali nós vamos entendendo que depois eles foram, né, reconciliados entre irmãos. Nós vamos aprendendo que no meio do povo de Deus, mesmo ali eles tendo caminhado com Cristo, sempre houve alguma divergência, alguma confusão, alguma discordância, mas em tudo o foco deles estava em Cristo Jesus. O que nós temos que entender? Que o foco, o alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a base de todas as coisas. Se nós estamos em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus é o que vem e vai apaziguar, vai transformar, vai esclarecer e vai conduzir para o propósito de Deus na face da terra. Então, ele chegou a chamar Paulo de irmão amado. Isto é, todo aquele, né, como vamos dizer, aquele contratempo foi resolvido. Tudo aquilo que não era, né, que agregar o bem foi resolvido. Eram coisas que não era de tamanha importância ao reino de Deus. Mas então, para confirmar, em Isaías 55, a palavra do Senhor diz assim: em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar de sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, e nunca se apagará. Veja o que o Senhor está dizendo ali, quando fala espinheiro, né, e faia, nascerá a sarça. Isso no lugar do espinheiro vai vir a faia. Faia ali é uma árvore que dá para usar na construção de casas, na construção de violinos. E já o espinheiro é uma erva, uma planta, um arbusto espinhoso que não serve para nada. Mas o Senhor, quando nós nos arrependemos a Ele, quando o povo é convidado a vir, né? Quando diz aqui em Isaías 55:1, diz: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, vinde e comprai e comei.
Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, isso é, como compra sem dinheiro, isto é, um coração quebrantado diante do Pai. O Senhor, ele não está preocupado com as tuas finanças, você não vai fazer barganha com Cristo, você não vai negociar a tua fé, a tua salvação por causa de dinheiro. Não é isso que Jesus quer, não é isso que Deus quer, mas ele quer um coração puro e quebrantado diante dele. Óbvio que a obra do Senhor é carente de ajuda para crescer, prosperar e ajudar o próximo. Amém? Mas quando se voltam ao Senhor, o Senhor está dizendo ali que em lugar de espinheiro crescerá a faia. Aonde era vergonha, aonde você era pedra de tropeço, agora você vai ser útil. Aonde o homem sem Deus, sem Jesus, não é nada. Ele é tido por ali vergonha, é tido ali por uma praga, uma erva daninha. Agora ele passa a ser uma faia preciosa, aonde vai ser usado na construção de templos, casa e instrumentos, né? E em lugar de sarça crescerá a murta, isso é a sarça também, uma erva daninha, um arbusto, né? E murta, o que seria isso? É aonde ali agora é transformado em algo. Murta era usado para cobrir ali os telhados, as tendas, e quando ele é esmagado, quando ele é esfregado, dele sai um cheiro, né? Maravilhoso, um cheiro, né? Que inala, né? O lugar, isto é, além do que era ali sarça, espinheiro, algo que não era bom, agora vai se tornar algo útil, cheiroso, uma cobertura. Olha o que o Senhor está dizendo. Cobertura, geralmente a gente pensa, a cobertura, né, onde cobre outros que vão estar por baixo, outros que vão estar por perto, vai ser algo útil, onde não vai deixar o sol, a chuva, o vento pegarem outras pessoas. Vai ser algo ali que vai ser construído grandiosamente. O que o Senhor está dizendo? Assim como ele fez com Pedro, que era o improvável, era aquele que ninguém queria, né, às vezes estar por perto, porque ele era um homem rústico, um homem ali, né, sanguinário, um homem ao mesmo tempo que ele era caloroso, amoroso, tinha, né, nele ali já uma natureza para ser um líder, mas ele precisava ser lapidado. Então Jesus disse: Pedro, né, Simão, agora você é Petras, você é Cefas. Porque agora ele não entendia, mas Jesus foi moldando ele. E Deus sempre confrontava Pedro através das inconstâncias dele, né? Ele mesmo caía nas suas próprias inconstância. Ele era confrontado através daquilo que ele mesmo fazia. Jesus ali disse: Pedro, você me amas? Pedro, você me amas? 3 vezes, assim como por 3 vezes ele negou a Cristo. Era um confronto de Deus para com, né, nosso Jesus, que é o próprio Deus, para com Pedro, para lapidar e usar ele tremendamente. E nós vamos vendo a obra do Senhor perfeita e agradável, que vem para transformar, para libertar, para fazer milagres, usando aquele que era improvável. Não é porque a pessoa é improvável, que ela está lá caída, que ela tem um gênio de uma forma que Deus não vai lapidar e não vai usar, assim como fez com Pedro. Né? Talvez você olhe e fale: eu não tenho conseguido, Senhor. Eu tenho te traído, eu tenho negado, eu tenho achado que as minhas forças não aguentam. Eu tenho tido medo, eu tinha sido covarde. Mas o Senhor é quem levanta, guarda, usa e, né? Você é a igreja de Cristo. Aqui quando quando aqui Deus está dizendo em Isaías 55, em lugar de espinheiro, né, vai ser a faia, isto vai ser uma coisa que vai ter estrutura. A murta que era usada, né, se for pesquisar, para ser ali cobertura de tendas e casas, isso quer dizer, você vai ser um lugar de abrigo. Você ainda vai ser como Pedro, amado da minha alma, né? O Senhor está dizendo assim para nós, né? E o que será para o Senhor por nome. Nós somos pequeno Cristo na face da terra. E quando Cristo foi ali esmagado, esmiuçado, né? É como uma murta que, de vez exalar coisas ruins, exalou o cheiro bom de Cristo. Cristo não murmurou, ele não amaldiçoou, mas ele exalou o que ele tinha de melhor, pedindo para Deus ter misericórdia daqueles que faziam aquilo por ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, por sinal eterno, que nunca se apagará, o nosso Jesus é esse sinal eterno, é o amor, é a palavra, nunca se apagará. O homem pode até tentar apagar a existência de Deus poderoso santo, pode até diminuir, querer diminuir a Cristo, né, na face da terra, mas jamais apagará. A palavra de Deus, ela é certeira, ela não volta vazia, que nunca se apagará.
O homem pode tentar contra o evangelho de Jesus Cristo, pode tentar contra a palavra de Deus, mas o próprio Deus dizendo que no verso 11 do capítulo 55 de Isaías, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então, a palavra de Deus, ela vai ser cumprida, queira o homem ou não. E ela vai, vir para ser cumprida naquilo que o Senhor a enviou. O Senhor, ele veio para pegar o que era improvável e usar. E nós vemos nessa história aqui, Pedro, ele não tinha, aos olhos humanos, nenhuma capacidade de fazer todos esses milagres que foram feitos. Pela ótica humana, talvez eu e você não iríamos confiar tanto em Pedro quanto Deus confiou. Mas Deus conhecia no íntimo de Pedro o amor que ele tinha. Um homem que vivia com o coração voltado ao Pai. Um homem que se arrependia e chorava amargamente quando ele desapontava ao Pai poderoso e santo. Quando ele desapontou Cristo negando, ele chorou. Mas Jesus já sabia de sua fraqueza. Ele se colocava diante do Senhor e dizia: como ainda podes, Talvez ele pensava assim no coração dele: como ainda podes confiar em mim? E ele chorou ali. Quando Jesus, ele ficou ali frustrado, quando Jesus pela terceira vez perguntou: Pedro, tu me amas? Isto é, você está disposto a me dar um amor sacrificial? Que era igual ao amor ágape de Cristo para com a humanidade? Aquilo moveu o coração de Pedro. Porque como pode ainda Jesus ainda querer confiar algo tão grandioso? Então ali eu creio que Pedro foi totalmente transformado. É óbvio que nós vamos vendo, o ser humano enquanto caminha na face da terra, ele vai errar, ele vai desapontar Deus por algum momento. Mas o importante é você ter o temor e correr, pedir a misericórdia do Pai. Pedro, ele fez todos esses milagres. O que o Senhor está dizendo para mim, para a tua vida? Não é impossível você ver todas essas coisas acontecendo no teu meio. O que foi de especial com Pedro? Já fazia ali 8 anos, desde o Pentecoste, mais ou menos. E ainda se havia ali muitos milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Jesus que fez através de Paulo, Pedro, ele vai fazer. Basta nós crermos, basta nós confiarmos, basta nós termos um coração disposto a obedecer, um coração disposto a entender que não é pela nossa força, não é pelo nosso merecimento, mas é pela graça de Deus. Ali quando Pedro olhou para aquele homem coxo e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. O que ele tinha? Ele tinha dentro dele uma coragem, uma força, uma vontade de servir a Deus e uma confiança que no nome de Jesus tem poder. O que o Senhor está dizendo, confia, nesse nome há poder. O Senhor quer fazer, Ele quer transformar e através da sua vida, muitos vão ver cego enxergar, coxo andar, mortos serem ressuscitados. Mas basta você crer para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. Que o amor e a alegria de servir esse Deus esteja todos os dias em você. Que a alegria pela salvação esteja em você. E que você queira, almeje como assim antes você pedia, para ser usado para essa boa e agradável obra. Amém? O Senhor está dizendo aqui hoje com pessoas que talvez tenham a personalidade igual de Pedro, inconstante. Mas em tudo temia o Pai. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Paizinho. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor. Meu Pai, venha visitar esse meu irmão, essa minha irmã, repreender toda a fúria do inimigo, tirar toda a inconstância, meu Pai. Eu creio que hoje o Senhor está mudando o nome dessa pessoa, aonde era vergonha, agora vão ver uma serva e um servo do Senhor. Aonde era inconstância, agora vai ser como Pedro, constante diante da tua palavra, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, constante crendo e não retrocedendo, trazendo à memória tudo que traz, esperança, alegria e paz. Meu Pai, que venha tirar mesmo todos os incrédulos do nosso meio, venha tirar todos os incrédulos que não é para permanecer. Meu Pai, se assim como foi na vida de Pedro e como foi na vida de Jesus quando fez o milagre da ressurreição, era necessário que estivesse sozinho, trancado, naquele quarto,
Então, só depois do milagre concluído, vai chamar muitos para virem. Meu Pai, eu creio que o Senhor está dizendo que é em portas fechadas, que é no secreto, que o Senhor quer realizar esse grande milagre, aleluia. É no secreto que o Senhor quer, é na busca, é na oração, é na vigilância, meu Pai. E então o seu nome será exaltado para a honra e glória do Senhor Jesus, esse do nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Vai ser exposto todo o milagre para todos verem. Aleluia. Você vai dar testemunho no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.